Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais uma bizarrice, um absurdo vindo dos bolsonaristas, de uma parcela dos bolsonaristas, que é aquela parcela mais violenta, né? O Jamil Chad noticiou ontem no site do UOL que alguns bolsonaristas estariam ameaçando ali os refugiados da Palestina, que chegaram agora no Brasil aqui fugindo da guerra, fugindo da violência, da morte, bomba, assassinato, morte de criança, bombardeio em hospital, né? E aquelas pessoas estão chegando aqui agora para tentar, experimentar um pouco de paz e chegam aqui e começam a ser atacados por essa extrema-direita brasileira, bizarra, né, que não respeita ninguém, não tem a menor noção ali de porra nenhuma, né? Essa é a grande verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui a partir do texto do Jamil Chad e chamando atenção para alguns detalhes aí também, tá? E antes disso já troco com vocês mais uma vez aqui, tá? O meu novo livro de poemas do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, furar o bloqueio aqui desse hackeamento, né, escroto que eu estou sofrendo aqui há muito tempo, a gente tenta conversar aí sobre isso, tá bom? Enfim, pessoal, então vamos lá. Sim, mas antes ainda de falar do texto do Jamil Chad e dessas ameaças bolsonaristas, vale lembrar aqui o aniversário, né, do Saramago, né? Foi ontem 101 anos aí do nascimento do Saramago, que infelizmente já nos deixou, né? Mas foi o prêmio Nobel, né, de literatura, o único prêmio Nobel de língua portuguesa, um escritor de Portugal, enfim, um dos maiores romancistas aí do século XX, da segunda metade do século XX, e deixo aqui inclusive essa dica, né, que é o ensaio sobre a lucidez do Saramago, porque, dentre outras coisas, ele discute aqui os limites da democracia, né, os dramas e a violência, inclusive, que nascem dos extremismos, que são esses aí, o extremismo de Israel, o extremismo da extrema-direita brasileira, do Bolsonaro, tá? Enfim, e desses babacas que estão aí ameaçando os refugiados palestinos que acabaram de chegar aqui no Brasil, tá? Então fica a dica aí do Saramago e a comemoração da gente aí pelos 101 anos, né, do nascimento do Saramago, que foi comemorado ontem, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui do texto do Jamil Chad, né? O título é o seguinte: brasileiros que saíram de Gaza são ameaçados agora no país e pedem proteção. Tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui também do site, do texto, né? Do site UOL. Tá? E aí ele diz o seguinte aqui, ó: depois de fugir de bombas, da falta de alimentos, da morte e do medo, os brasileiros que conseguiram sair da faixa de Gaza agora são ameaçados no Brasil. Um deles é Razan Rabi e sua família, que optaram nesta semana por fazer um pedido oficial de proteção ao Estado brasileiro, tá? E aí ele cita aqui uma fala do Razan, né, que é esse palestino. Ele diz: saímos da guerra para nos sentir seguros em nosso país, porque eles são brasileiros, né? E agora aqui não conseguimos ter segurança, disse Razan Rabi, um dos 32 moradores da faixa de Gaza que chegaram ao Brasil nesta semana. E aí, abre aspas de novo, o Razan falando, né, da violência física da guerra para outras violências, ele lamentou, né? E aí a gente já vale falar aqui sobre uma questão importante, porque existe um mito, né, de que o Brasil seria um país, né, do paz e amor, né, o país do diálogo e tal, que em parte é um grande mito, né? Ontem eu falei sobre a entrevista do Walter Ugumãe e ele falando sobre essa questão da imagem de um país festeiro, né, que a gente tem lá fora e que muitas vezes esconde uma série de problemas que a gente tem aqui e às vezes até cria, né, uma certa acomodação também em parte do Brasil. Mas nesse caso aqui da violência, isso também deve ser dito, né? O Brasil não é só o país do paz e amor, da cordialidade no sentido da gentileza, né? O Brasil também é o país da violência, um país muito violento, um país muito ressentido, né? Com muita, uma história aí de escravidão que o Gessé Souza também pondera bem na obra dele. E tudo isso se manifesta, né, especialmente na direita brasileira e nessa extrema-direita mais ainda, né, que é essa extrema-direita bolsonarista, que na verdade é a extrema-direita de sempre, né,
que é essa gente que apoia a ditadura militar, né, que vai fazer passeata pedindo volta da ditadura. É a direita brasileira, que essa direita que quer manter os privilégios e não quer abrir mão né, da posição de país mais desigual do mundo, que é o Brasil, né? E aí, então, isso acaba se manifestando, enfim, né? E no caso dos palestinos, isso tem, obviamente, conexão direta com o apoio que o Bolsonaro está dando a Israel, desde que ele foi presidente, né, até o momento que ele também está fazendo aí, acabou de se reunir com um embaixador de Israel para conspirar ali, né, para criar um incidente diplomático, e no fundo ele acaba gerando essa influência para esses bolsonaristas retardados que o Bolsonaro, né, se mandar eles comerem bosta, eles comem, né, não tem o menor problema, porque essa gente já foi para a rua pedir ajuda para ET, né, enfim, já, né, a gente sabe muito bem o que aconteceu aí nos últimos anos, tá? Então, pessoal, vale dizer aqui, vale citar já esse livro aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Que é o Por que nós brasileiros dizemos não à guerra, né? E aqui a gente pode fazer até uma correção nesse título, né? Porque diante do que a gente tem vivido aí, fica mais evidente que não é bem assim, né? Talvez seja o caso, seria o caso de intitular isso aqui, né? Por que nós, uma parcela dos brasileiros, dizemos não à guerra, né? Mas tem uma outra parcela que diz sim à guerra, à violência, ao armamentismo, né? Enfim, a tudo isso que a gente tem visto aí nos últimos anos e que está se manifestando nessa guerra lá de Israel com a Palestina de maneira bizarra, né? Esse livro tem textos da Ana Maria Machado, do Frei Beto, do Arthur da Pieve, tá? Do Inácio Cano, que é um especialista em violência em segurança pública também, José Arbex Júnior e outras figuras mais aqui, tá? Então é interessante pensar isso aí, né? Porque cada vez que acontece uma manifestação dessa, bolsonarista, instigando violência ou cometendo violência, a gente tem que estar o tempo todo aqui repensando esses mitos que existem sobre o Brasil ser um país, né, da paz, da felicidade, né, da alegria e do carnaval, né? Não é bem assim. A gente tem uma parcela da população que é violenta, que apoia a violência, né? E isso se manifesta de maneira muito bizarra com pessoas que estão voltando da guerra, estão fugindo da guerra, na verdade, né? Chegando aqui, tentando encontrar um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade para poder consertar a sua vida, e são atacadas por covardes, né, que não têm a menor noção de respeito ao outro e enfim, de contexto, né? Porque é isso, né? As pessoas estão chegando da guerra, o cara fica atacando a pessoa, um negócio, sabe, surreal, né? Muito bem, então o Jamil Chad continua, tá? Ele diz, ao UOL, antes de sair do Oriente Médio, o Razan, né, havia dito que só tinha um plano ao sair de Gaza. Abre aspas, quero trazer minha família ao Brasil, não há outro plano. Fecha aspas. Ele ficou conhecido por seus vídeos que descreveram o cotidiano das famílias brasileiras em Gaza, mas deixou para trás 3 pessoas que agora espera poder socorrer, né? E essas pessoas que estão chegando aqui, né, tem aquela menina também, que eu esqueci o nome dela, que é uma menina que ficou muito famosa também pelos vídeos na internet. Todos eles deixaram amigos lá, inclusive amigos que morreram, enfim, deixaram amigos lá que estão, enfim, tentando escapar da guerra também. E, enfim, estão se movimentando para tentar ajudar de alguma forma, socorrer de alguma forma, tá? E são atacadas dessa maneira absurda, né? Dessa maneira bizarra. E aí o Jamil Chad continua. Nas redes sociais, o Razan vem sendo alvo de ameaças, além de campanhas de ódio e difamação. O UOL teve acesso a algumas dessas mensagens, revelando os ataques. Então eu já deixo aqui também, tá, a dica desse livro, que eu na verdade não li ainda, né? Dei só uma pincelada aqui, que é o Máquina do Ódio, tá? Que é um livro da Patrícia Campos Melo, que é uma repórter, né, uma jornalista, tá? Contando a experiência dela aí, né? Enfim, investigando ali os sites e as comunidades bolsonaristas, tá? E é uma coisa realmente muito pesada. Eu também acompanhei, porque, né, eu fiz parte, eu tenho amigos que são bolsonaristas, e é um depoimento que eu faço, inclusive já conversei com pessoas de esquerda que não conseguem compreender muito bem isso, mas isso para mim é um fato muito evidente, assim. Tem muita gente que não tem nenhum traço de violência. Eu conheço, né, tenho amigos aí de 30 anos que aderiram ao Bolsonaro e tem um histórico de não ter nenhum ato de violência, nenhuma, sabe? Pelo contrário, muitos deles são inclusive da paz ali.
E, enfim, foram nessa porque foi feita uma campanha violenta contra o PT em vários anos aí, né, durante muito tempo. E é muito difícil você entender, né, esse contexto, porque para você compreender esse contexto, né, dessa máquina do ódio que foi feita contra o PT nos últimos anos, você tem que ter uma noção de história, tem que ter uma noção do que são os veículos de comunicação no Brasil, né, os interesses que movem isso, as diferenças entre esquerda e direita, as diferenças de projeto e uma série de outras coisas que se você não tiver um conhecimento amplo disso, você cai nessa e daqui a pouco tá chamando Lula de ladrão na esquina sem ter lido o processo e dane-se. É isso aí mesmo, entendeu? Então, quer dizer, repito, né? Então essa violência, ela não é uma regra, né? Muita gente repete isso muito mais por adesão, né? Não é por violência. Porém, os violentos se identificam com essa máquina do ódio e aproveitam para exercitar a sua violência que já está ali, né? Enfim, louca para poder, né? Enfim, vomitar ódio em cima de alguém e tudo mais, tá? Então, enfim, vale pensar isso aí, porque é nesses grupos especialmente, que são os grupos que aderem muito mais por uma questão enfim, de massa mesmo, de contexto, tá todo mundo falando, então deve ser verdade, né? É nesse tipo de diálogo que a gente tem que atacar, né? Porque com os mais violentos, essa gente que, enfim, né, publica ameaças de morte para pessoas, essa gente tem que ser presa, tem que ser processada, né? Agora, as outras pessoas que aderem a essa coisa, né, de ficar espalhando fake news, dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, né, 500 vezes por dia, isso aí é no diálogo, né? Porque o diálogo vence essas coisas, né? O diálogo só não vence os violentos, ressentidos, aqueles que atacam a vida da pessoa, aí realmente não tem como, né? Vai dialogar como, né? A violência não dá para dialogar com a violência, né? Enfim, então a máquina do ódio está aqui, tá? A Patrícia Campos Melo. E aí tem também ainda nesse tema a questão da pós-verdade, né, e das fake news da Lúcia Santaella, tá? Que é uma questão importante também de ser pensada aí, porque parte dessa máquina do ódio funciona na lógica das bolhas, né? A pessoa fica ali enfurnada, vendo todo dia, todo mundo ofendendo uma pessoa só, e isso acaba virando uma verdade, né? Então é importante pensar nisso, tá? Refletir, e a gente que faz o trabalho de filosofia também e tudo mais, tem que também botar isso aí em questão, inclusive na arte também. Eu já fiz poemas aqui falando sobre os bolsonaristas, falando sobre enfim, né, essa movimentação bolsominion que tem acontecido nos últimos anos aí, de fake news. Tem, inclusive, nesse livro que eu mostrei para vocês, tem um poema sobre as fake news também, tá? Então, quer dizer, tudo isso é tentar chamar atenção para essas coisas, porque para a gente poder ir tentando, como eu falei, dialetizar esse ódio, essa violência, tá? Que tem, enfim, tem explodido aí no Brasil nos últimos anos. E aí existe também um outro detalhe importante de falar sobre isso, que é o fato de que essa violência, ela não nasceu com Bolsonaro, né? Ela sempre esteve aí, ou sempre, não é uma palavra boa, mas ela estava aí, né, desde há muito, e ela foi ali meio que, né, somatizada pelo Bolsonaro e saiu do buraco, saiu lá do esgoto e começou a, né, enfim, a poluir o Brasil com uma série de problemas. Isso tem um lado ruim, porque isso acarreta isso aí, né? Ameaça, morte, violência, etc. Mas a gente tem uma oportunidade de dialetizar isso, de colocar isso no debate, enfim, de chamar atenção e aos pouquinhos ir tentando minimizar e às vezes até criar uma síntese filosófica razoável que permita que a gente se conheça melhor como país, né? E não fique, e que isso seja minimizado, porque acabar com isso é muito difícil, né? Porque isso é uma coisa que não é pouca gente, né? Tem muita gente aí, tem células neonazistas estão aparecendo aí, né? Especialmente lá no sul do Brasil. Então não vai ser uma coisa fácil, não é um processo rápido nem fácil, mas a gente tem que dialetizar isso, tem que ir aos pouquinhos debatendo essa questão, gerando conversa, gerando diálogo aonde for possível, para chamar atenção para essas questões, para o Brasil aos pouquinhos ir se livrando disso, e que isso, quem sabe, um dia chegue a ser um restalho, né, na nossa história, e que a gente possa caminhar para um horizonte melhor aí, que esse tipo de coisa praticamente não aconteça mais, né? Então, pessoal, voltando aqui ao texto do Jamil Chad,
Ele continua, né? A operação de pedido de proteção está sendo realizada por Thalita Camargo da Fonseca, especialista em direito público e que atua na promoção e proteção de direitos humanos, tá? O sistema de proteção existente no Brasil para este caso é o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, é o PPDDH, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Silvio de Almeida, tá? Que está fazendo um trabalho muito bacana lá, tá? E aí a Thalita, ela diz o seguinte, ó, o PPDDH tem por objetivo oferecer proteção aos defensores aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas que estejam em situação de risco, vulnerabilidade ou sofrendo ameaças em decorrência de sua atuação em defesa desses direitos, tá? Explica o programa. Na verdade, isso aqui está no site do programa, né? Segundo a Thalita Camargo da Fonseca, abre aspas, né? Como Razan era um dos únicos com internet estável, ele acabou se tornando símbolo da divulgação da violência perpetrada em Gaza e é ativista por direitos humanos, né? Vocês veem que isso é uma coisa importante também, né? Porque a internet tem criado, né, a possibilidade de que esses massacres de Gaza, que acontecem há 70 anos, agora sejam divulgados aí de maneira mais ampla, né? Porque isso era totalmente filtrado pela mídia de massa, que é conectada com os interesses dos Estados Unidos e de Israel. Isso é um fato, né? Os terroristas são os palestinos, né? Já falei disso aqui e deixo com vocês aqui essa dica muito interessante, muito importante, que é o trabalho do Edward Said, tá? Tá aqui o orientalismo, né? Que é a construção de uma visão distorcida sobre os árabes, sobre o Oriente Médio, né? E que é muito fruto de uma campanha, muitas vezes midiática, de fato, conectada com os Estados Unidos, com os interesses das megacorporações, etc. Tudo isso constrói uma visão, muitas vezes, equivocada, pobre, né? Já deixei para vocês o link também de um documentário muito interessante que tem, tá chegando inclusive um livro que eu comprei agora de uma pesquisadora chamada Nurit Peled, eu acho que é isso. E ela fala sobre a forma como os israelenses foram construindo uma visão dos palestinos como quase bichos ali nos livros escolares, né? E a mesma coisa, enfim, tem sido feita historicamente no cinema dos Estados Unidos também. O cara analisou 900 filmes e viu ali que, na maioria esmagadora dos filmes, os árabes são vendidos como terroristas, né? Enfim, bandidos, enfim, porcos ali, pessoas enfim. E isso acaba gerando acaba gerando o quê? O cidadão médio, que só se informa pela mídia de massa, ele olha para isso e, né, ele não acessa nenhuma fonte alternativa e ele vai ficando com uma imagem meio que, né, quase que cristalizada do árabe como terrorista, né? O palestino é terrorista, o Israel tá... Porque se você vai colocando no jornal todo dia ali, né, ó, Israel revidou, Israel reagiu, Israel revidou, né, deu retorno, enfim, e os palestinos, ataque terrorista, ataque terrorista, ataque terrorista. O sujeito começa a acreditar que é isso aí mesmo, é só isso, né? E a gente tem que pensar além disso, tem que ler filosofia, tem que entender, a internet está aí, e é isso que por isso que eu estou citando isso, né? Porque o Razan usou a internet para poder mostrar o que estava acontecendo lá na Palestina para além da cobertura oficial, né? Porque Israel está inclusive matando jornalistas, está matando gente da ONU, está matando médicos em hospitais, está matando mulheres grávidas que estão ali para ter o neném. As crianças estão sendo operadas sem anestesia, lá, quer dizer, né, um negócio inacreditável, né? Então, se a gente não se incomoda com isso, né, a gente acaba, enfim, é um negócio insustentável, tá? E aí, ainda nessa questão dos direitos humanos, eu finalizo aqui essa reflexão que ela traz aqui na questão dos direitos humanos, chamando a atenção para uma ambiguidade que essa questão tem, né? Porque o Slavoj Zizek, um filósofo esloveno, ele tem um texto, que eu posso deixar o link para vocês aqui também, falando sobre um problema dos direitos humanos, porque por um lado, os direitos humanos são importantes, né? Eles divulgam essas questões aqui, que o Razan está passando lá, que os palestinos estão passando, só que por outro, muitas vezes essa questão dos direitos humanos acaba servindo como uma espécie de álibi para esses intervencionismos que buscam atacar a soberania de um país, né?
Então, independente das escolhas feitas ali internas e tudo mais, tá? Então, quer dizer, o Zizek chama atenção para isso porque essa bandeira dos direitos humanos, muitas vezes, é a bandeira dos Estados Unidos. Eles chegam lá, ó, a gente está aqui para defender as pessoas, os direitos humanos. Chegam lá, saem matando todo mundo. Eles estão lá na Síria, já tem anos lá que estão, né, tomaram conta do norte da Síria e ninguém faz nada, ninguém fala nada, não tem nenhum tipo de, né, de contraponto a isso, porque isso é pouco discutido enfim, na mídia comercial e nos meios de comunicação mais amplos, tá? E aí, pessoal, continuando, tá? A Thalita Camargo, ela diz o seguinte, ó, solicitei para Hassan e sua família amparo pelo programa Pró-Vítima, pois não podemos receber pessoas de uma guerra sem oferecer oferta adequada de proteção e reconstituição de identidade, né? Depois de tudo que assistiram, tá? Então, a Thalita Camargo da Fonseca, ela é mestre em Ciências, Tecnologia e Sociedade, tá? O governo brasileiro afirmou ao UOL, ao site, né, que estava ciente dos ataques sofridos por Hassan. A percepção no executivo é que são condenáveis todas as manifestações de ódio, sejam elas contra quem for, tanto de antissemitismo, né, que é ser contra os judeus, como de islamofobia, que é ser contra os islâmicos, né, per se, né? Não é islâmico, então é terrorista, então isso aí, né? Tá? Então essas duas são formas de ódio deploráveis e o governo brasileiro está aqui chamando atenção para isso. Imagina se fosse o Bolsonaro, né? Diria, ó, Israel tá certo, é isso aí mesmo, eles estão aí, ó, tentando criminalizar o Lula, porque o Lula não chamou o Hamas de terrorista, a ONU não chama e esses retardados querem ficar aqui, entendeu? Enchendo o saco com bosta, né? Cada comissão que é aberta lá na Câmara, eles ficam ali perturbando, enchendo o saco, atrapalhando, criando o quizumba com besteira, né? Um negócio assim, inacreditável. E para finalizar o texto aqui do Jamil Chad, ele diz então, né? Nos dias da retirada do grupo de Gaza e viagem ao Brasil, circularam nas redes sociais postagens antigas de Hassan, nas quais ele teria sugerido queimar ônibus em Israel em 2015. É uma reflexãozinha final que eu queria fazer para vocês aqui, tá? Dias depois, no Jornal Nacional, ele afirmou que não se lembrava das postagens e que poderia ter postado com raiva. Ele diz, né? Não sou a favor de violência nenhuma, sou a favor da conversa, sempre disse. Aí ele continua, né? Pode ser que eu tenha postado com raiva, mas em 2015 não me lembro de nada, completou, tá? E aí vale finalizar o seguinte, né? Quando a gente pensa numa figura, né, em qualquer pessoa da Palestina que está ali sendo atacada de maneira violenta por um exército muito mais poderoso, né, com bomba nuclear, com mísseis e destruindo tudo ali, o sujeito faz uma manifestação dessa, eu acho perfeitamente desculpável, eu acho até aceitável, né? Por quê? Porque aquela ideia de que né, que os cristãos têm de Jesus dar a outra face, isso é muito bonitinho no discurso, né? Se você toma uma bolacha e dá outra face, está arriscado tomar outra, né? Então, às vezes, você toma uma bolacha, é melhor dar uma bolacha de volta para ver, ó, meu irmão, não é bem assim não, entendeu? O problema é que a Palestina né, é um território muito pequeno ali, e ao mesmo tempo Israel tem bomba atômica, tem uma covardia que está acontecendo lá, não é? Né? Para além do fato de que eu já fiz vários vídeos explicando aqui, né, Israel passou as últimas décadas aí destruindo, atacando, matando os palestinos e faz isso até hoje, né, com os tais dos colonos lá da Cisjordânia e tal, enfim. E aí o Hamas tem um dia que eles enchem o saco, né, reagem e aí é terrorismo, né? Então, quer dizer, essas manifestações, deixo até aqui três dicas finais aqui para vocês, tá? Primeiramente, já deixo aqui essa dica do livro do Carl Sagan, Bilhões e Bilhões, tá? Por que eu estou citando esse livro aqui? Porque aqui tem um capítulo, que é o capítulo, se não me engano, é justamente o capítulo 16, que é o capítulo chamado As Regras do Jogo, né? E ele fala sobre as leis, né? A lei do talião, né? Do olho por olho, dente por dente, etc. E é muito interessante pensar isso aqui, né? Por quê? Porque muitas vezes violência acaba gerando violência, né? E diálogo gera diálogo, né? Agora, com uma figura como Netanyahu, fica praticamente impossível dialogar, porque, né, a gente tem tentado aí, o Brasil tentou, foi lá, fez um projeto lá para poder acabar com a guerra,
ele vai, os Estados Unidos votam não e ele continua. Acabou de ter uma resolução lá para um espaço humanitário, ele ignorou e continua atacando. Quer dizer, com uma pessoa assim, tem que ser assim, ó, tem que tribunal internacional, a presidente da Irlanda parece que já expulsou lá o embaixador de Israel de lá, tem que começar, o da África do Sul também já fez isso, tem que começar a fazer isso. Porque é o tipo do cara que não entende no diálogo, ele só entende na violência ou em retaliação, tá? E aí é isso que está acontecendo, quer dizer, os países estão começando a tentar retaliar aí Israel nesse sentido, e enfim, e aí esse texto do Carl Sagan explica bem isso, né? Porque no limite você começa a dar outra face, né? Ao invés e você acaba apanhando mais, né? Então, assim, essa reação do Razan justificável, né? Justificável. Os palestinos estão ali apanhando há décadas, né? E chega uma hora que eles se emputecem e falam, quer saber, meu irmão, vou lá e vou explodir uma bomba lá, né? Então, enfim, isso aí a gente tem que pensar também para poder entender essa questão com uma ponderação, né, razoável ali. Né? O sujeito está voltando imagina como deve ter sido ali, né, viver aquilo, né? E para as pessoas que ainda estão lá, que não conseguiram escapar ainda, né? Então tem que ter aí um pouco de ponderação, porque chega uma hora que você realmente, a vontade de explodir um carro lá mesmo, né? Enfim, e isso aí, na verdade, é o que explica muitas vezes os atos terroristas, né? Salvo uma outra exceção ali, que são questões ligadas a dinheiro e tal, mas a maioria dos atos terroristas é isso, né? Os caras começam a ver que é o seguinte, ó, não tem diálogo, não tem, a gente está querendo entrar aqui à força, e a gente não quer, e aí vão explodir uma bomba, porque, né? Enfim. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? E aí, para finalizar realmente aqui, deixo 2 dicas que eu deixo sempre para vocês, que são esses 2 romances que eu li ano passado sobre momentos ali pós-guerra, né? Esse aqui é o primeiro, tá? Do Kazuo Ishiguro, Prêmio Nobel de Literatura, um artista do mundo flutuante que fala sobre o período pós a bomba atômica lá em Hiroshima e Nagasaki, e ele fala ali de um período de reconstrução do Japão a partir da perspectiva de um artista, tá? E por último o Miyakouto, tá? O Terra Sonâmbula, que também fala exatamente sobre isso, sobre esse momento lá pós-guerra da independência em Moçambique, a partir da história de dois personagens ali, acho que era um pai e um filho, eu não lembro agora se eles são parentes, mas o fato é que eles estão ali, tem um carro que está todo queimado, eles estão ali tentando se proteger, e enfim, o Miyakouto vai narrando aqui o drama da guerra, tá? E é um romance muito interessante para poder entrar em contato com isso e compreender os palestinos e compreender, enfim, essas pessoas estão chegando aqui no Brasil tentando fugir da guerra e tentando reconstruir a sua vida, aí, apesar de toda a violência que sofreram lá, tá? Então é isso, vamos torcer aí para que o governo consiga reagir a isso, consiga prender essas pessoas ou minimamente fazer elas pagarem, né, pelas ameaças que elas estão fazendo aí aos refugiados que estão chegando aqui agora, tá? Para a gente mostrar para eles que a gente não é só violência, que a gente não é só bolsonarismo, tá? Que a gente tem também aqui, enfim, boas-vindas para os palestinos e para as pessoas que estão ali tentando reconstruir sua vida, beleza? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo do canal, grande abraço aí, tamo junto, fui!